projeto, trabalhar com projeto é tudo de bom e mais um pouquinho ainda. O que vem a ser o projeto, né? O projeto vem colaborar para que a gente desperte na criança a curiosidade. Aliás, a criança já é curiosa, mas a gente vai despertar nela ainda mais curiosidade. E nós temos que aproveitar isso das crianças e proporcionar a elas a oportunidade delas pesquisarem, delas levantarem hipóteses, confrontar as hipóteses, então gira aquele turbilhão de perguntas. Às vezes você pode estar dando sua aula, você está fazendo uma rodinha, contando até uma história. Ao contar uma história, ou ao ler uma história, a criança lembra e fala assim: ô tia, ontem na minha casa nasceu um porquinho. Nasceu um porquinho lá na roça. E como é que nasce o porquinho mesmo? Aí você vai parar e falar assim: ô menina, eu tô contando a história, vai prestar atenção na história. Você está matando a perguntar. Ou, pai, o porquinho nasce, porque completou o tempo da mamãe porquinho esperar o bebê porquinho, então tá na hora de nascer e nasceu. Será que é essa a resposta que essa criança merece e precisa? Ou será que a gente tem a oportunidade de pesquisar, né? De saber o porquê e como nasceu esse porquinho? Ou como nasce a galinha? Ou por que o pássaro voa? Ou por que de noite tem lua e de dia tem o sol? Ou por que tem estrelas no céu? Por que as estrelas não brilham durante o dia? São perguntas que as crianças fazem e que às vezes nós matamos a curiosidade das perguntas que elas fazem com as nossas respostas imbecis. Sim, porque nós somos imbecis quando nós proporcionamos à criança. Aliás, nós não proporcionamos, nós damos as respostas e impedimos as crianças de fazerem as descobertas que elas mesmas estão ansiosas por fazer. Então, professora, o projeto vem fazer com que a gente proporcione a essas crianças o despertar da curiosidade e que essa curiosidade ela pode ser ainda muito mais intensa e buscar conhecimento, buscar crescimento e buscar desenvolvimento a tal ponto de quanto mais ela busque, quanto mais ela questione, mais ela vai aprender e menos ela vai saber. E essa sede do saber vem lá com a criança pequenininha. Então, nós, como professores de educação infantil, nós não temos direito de impedir as crianças de vivenciar esse momento histórico da vida dela, porque é para a vida inteira. As pesquisas que você vai ajudá-la, você vai incentivá-la por meio de projeto. Então, o projeto, geralmente a escola lança um projeto. Não é? Para o ano inteiro, vamos supor que seja valores por ano inteiro. E a gente começa trabalhando muito bem. Quando chega lá no meio do ano, a gente tem que... Aliás, no meio não, se chegar ao meio do ano, a gente esqueceu desse projeto. Mas é tanta coisa, eu não vou te culpar. É muita coisa. Tem o projeto Valores da sua escola. Em cima do projeto Valores que a sua supervisora ou coordenadora lançou, porque ela precisa mostrar esse trabalho, é um projeto da escola, esse projeto da escola sobre valores, você tem as datas comemorativas. Além das datas comemorativas, no intervalo entre uma data e outra, você tem projetos menores a serem desenvolvidos. Além dos projetos menores a serem desenvolvidos, tem as sequências didáticas que surgem mediante as dificuldades das crianças para entender ou perceberem ou aprenderem algum conteúdo que você detectou que elas precisam aprender. Além de tudo isso, ensaio para culminância de projetos. Além de tudo isso, aula de educação física para quem tem. Além de tudo isso, aula de inglês, de música. Então, veja bem a quantidade de coisa que você tem que desenvolver na sua sala.
por 4 horas de trabalho, e mesmo você não fica 4 horas com a criança. Ou mesmo que você fique, mesmo assim o tempo parece pouco. Então, organizar isso é que a gente vai organizar pelo plano de aula. Mas o projeto existe. E o que vem a ser? Por que esse projeto? As crianças precisam desenvolver a sua capacidade de pesquisa e desenvolver essa curiosidade delas para que elas possam aprender a encontrar respostas aonde, em fontes fidedignas, em fontes aonde elas vão buscar. Então, elas são ativas no projeto, elas têm um papel ativo. E nós, enquanto professores, somos apenas mediadores, tá? Nós vamos instigando. Então, é importante que, no início do projeto, o que eu vou fazer? Que nós vamos perguntar o que você sabe disso, o que você pensa disso. E a partir das respostas hipotéticas das crianças, elas vão pesquisar, nós vamos proporcionar a elas um momento de pesquisa, de entrevista, de busca de conhecimento, e depois vamos sintetizar isso de forma que vai agregar o conhecimento a ponto delas fazerem confrontamento dentro daquilo que elas pensavam e daquilo que elas concluíram. Quer dizer, uma síntese do que elas tinham como hipótese e daquilo que elas aprenderam. Então, é aí que surge um confrontamento de hipóteses e, além do confrontamento de hipóteses, uma coisa que eu achei interessante, a flexibilidade, isso que eu até notei, que eu achei interessante, que eu li, a flexibilidade de ideias. Então, o projeto, ele proporciona isso. Então, a criança não precisa de ter uma ideia fixa, porque, na verdade, nenhum de nós precisamos ter uma ideia fixa, mas sim, nós precisamos pensar que as nossas ideias precisam ser flexíveis à medida que a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai buscando, à medida que a gente vai conhecendo, as nossas ideias vão sofrendo uma flexibilização a ponto de agregar conhecimento e não de nos tolher e de nos colocar numa postura de sim, e vamos nos apenas aceitando as coisas de forma alienante. Esse é o objetivo do projeto, fazer com que a criança desperte e se torne ativa e autônoma dentro da sua capacidade de perguntas e buscar a resposta daquilo que ela está perguntando. Você, como professor, vai fazer o quê? Mediar isso. A criança vai ser protagonista do seu conhecimento, da sua busca, das suas experiências. Ela vai ter as experiências exploratórias. Outra coisa, tem foco na ampliação de saber, porque ela, ao explorar, ela vai ampliar esse saber. Então, ela vai procurar, como é que acontece? Por que disso? Mas como começou? Então, ela vai ter foco nessa ampliação do saber. Cria ações que despertam a curiosidade de você, enquanto professor, vai, além de mediar esse conhecimento, vai criar ações que venham dar condições de despertar essa curiosidade das crianças. É fantástico, gente. É muito bacana. Por exemplo, quando você coloca ali você coloca penas, ou você coloca alguns objetos que venham simular ou pensar na possibilidade de ter passado algum bichinho por ali. Várias pegadas ou penas, qualquer coisa assim que você possa colocar que dê a sensação de que algum animalzinho passou ali. As crianças podem pensar, quem passou por aqui? Né? Então, pelo que elas vão manusear e pegar, elas vão deduzir quem passou por ali. Foi um pássaro? Foi uma galinha? Não é? Ou foi um pinguim?
ou foi ganso, ou foi gato. Então, pelo objeto que está ali, você vai proporcionar à criança um questionamento. E ela vai pesquisar quem foi que passou ali, procurando ver, olha, o pássaro ele tem esse hábito, ou essa característica. O pinguim tem essa, o gato tem essa. Então, quem passou aqui foi o gato. Mas por que ele descobriu que foi o gato? Porque o gato, ele tem uma pegada assim, o pezinho, ou a patinha assim, e o passarinho assim, sabe? Mas a pegada, ou o detalhe, quem tem maiores características que estão aqui nessas pistas, que são pistas que você deixou, é de gato. Então, o gato passou aqui. Olha que legal, não é? Então, assim, você vai criar formas de, dentro desse projeto, aguçar a curiosidade das crianças e elas vão ampliando o conhecimento. Ai, gente, é fantástico. É fantástico. Vou deixar também um texto aí embaixo para vocês sobre o projeto, né? Aliás, no mesmo material tem sequência didática, tem projetos e no próximo vídeo nós vamos entrar no passo a passo do plano de aula, né? Plano remoto, de aula remota e o plano de aula comum que eu tenho conosco, que logo estaremos na sala de aula do mesmo jeito que nós já estivemos até hoje, tá? Um beijo no coração, até daqui a pouquinho.